António Costa disse no debate que tiveram numa televisão que a geringonça não lhe dava confiança a ele, António Costa. E quanto a si, António Costa dá-lhe confiança? Bom, isto não é uma questão de confiança, é uma questão de coerência política. Ouvi o António Costa dizer isso, mas anteriormente e repetidamente era o mesmo António Costa que valorizava o papel, a seriedade, a frontalidade com que o Partido Comunista Português estabelecia nas reuniões, nas conversas, no diálogo com o governo. Mas as relações acabam, às vezes, sim. Na política como na vida, as relações acabam. E pelos vistos. É evidente que a posição do Partido Socialista, em que chegou um momento em que não estava disponível para continuar a aprofundar, portanto, um caminho de progresso, de avanços, e começou a pensar, portanto, na maioria absoluta, em vez de preferir soluções, queria, de facto, era eleições. Porque realmente António Costa disse que o governo não podia ficar dependente de jogadas políticas de outros partidos, e Jerónimo de Sousa respondeu com a frase: vindo de quem vem, mais vale ter alguma cautela em relação a essas afirmações. E o que é que quer dizer com este vindo de quem vem? Significa que muitas vezes e em muitas matérias o Partido Socialista fazia que andava e não andava, arrastava os pés. Portanto, a concretização de muitas das propostas consensualizadas depois verificava-se a posterior, portanto, que ficou por metade ou continuou, portanto, congelado. E por isso mesmo é que estranho essa reação, porque tendo em conta a ação, a intervenção governativa, verificou-se que... As jogadas políticas são do PS, é isso? Pelo menos eu tenho dúvidas em relação à caracterização, mas que é um facto incontornável é que, portanto, em muitas matérias consensualizadas, o Partido Socialista deu o seu acordo, mas depois não concretizou. Ora, portanto, por isso mesmo foi essa a expressão que eu procurei. Mas mesmo assim continua a ter mais confiança política no PS do que no Bloco? São coisas diferentes. As relações com o Bloco são resultantes do facto de estarmos na Assembleia da República, de muitas vezes convergirmos em posições, em iniciativas legislativas, em votações. Com o Partido Socialista é diferente, porque o governo era do Partido Socialista. Portanto, não são comparáveis. Depois também, portanto, mesmo nessa nova fase da vida política nacional, nós procuramos, por exemplo, que o nosso relacionamento fosse sempre bilateral. Certo. Não era, portanto, não havia reuniões trilaterais. Bilateral só com o PS, com o Bloco não. Com o Bloco não havia não. Com o Bloco era o relacionamento normal no plano institucional. Não tem uma obrigação de bloquear um governo de direita à partida? Podemos, em conformidade com a solução governativa, com o próprio programa, decidir em conformidade. Enfim, não estou a ver nenhum golpe de asa em que o PSD de repente apareça ali como força dianteira da esquerda ou enfim, portanto, assumir, portanto, essas responsabilidades com um compromisso, com um programa que tenha esse sentido progressista, portanto, de esquerda. Enfim, e isso significa que apresentaria uma moção de rejeição ao programa do PSD, o PCP, não? Que não podemos fazer essa afirmação, depende dos conteúdos, depende da proposta que for colocada, mas também quero ser sincero, por aquilo que está indiciado, por aquilo que foi anunciado, designadamente por Rui Rio, é muito difícil, portanto, tendo até a dizer impossível, que rejeitássemos uma moção de censura por parte da Assembleia da República. É um detalhe, se for necessário para avançar com essas políticas, não há nada contra a partida de assinar esse papel. Bom, nós não temos uma visão manicaísta. Portanto, tudo o que for positivo, do nosso ponto de vista, tudo o que for positivo para os trabalhadores, para o povo e para o país, contem com o Partido Comunista Português. O que for negativo, venha de onde vier. Portanto, naturalmente, estará a posição contra
do Partido Comunista Português. Sentiu essa crispação de António Costa nos últimos encontros? Sim, portanto, particularmente até mesmo no debate que tivemos, verificou-se uma irritação, uma crispação que veio alterar aquilo que o próprio António Costa afirmava da seriedade, da frontalidade do Partido Comunista Português, da sua contribuição para propostas positivas. E de repente, portanto, enfim, verificámos aquela crispação. Até em termos pessoais, enquanto estavam ali com as câmaras desligadas ou não? Notou uma diferença? Naturalmente continuamos a cumprimentar-nos, não é? Mas notou-se mesmo ali, portanto, essa mesma crispação, tanto no momento da chegada como no momento da partida. Uma frieza maior nessa relação interpessoal. António Costa se deu mais ao Presidente da República atual do que propriamente ao PCP, à CDU. Durante os primeiros 4 anos da geringonça, as negociações entre o Governo e o PCP foram coordenadas do lado do Executivo por Pedro Nuno Santos. As coisas correram bem? Sentiu que havia confiança nessa altura? Não, eu acho que Pedro Nuno Santos nunca esteve, digamos, como o responsável pelo contacto, designadamente com o PCP, com a CDU, disso que falamos. Eu sempre contatei com, portanto, António Costa. Porque no dia em que o orçamento foi chumbado, Pedro Nuno Santos fez questão de o ir cumprimentar no hemiciclo. Mas não há nenhuma relação especial entre os dois. Não, garanto. Dou a minha palavra que não existe. Não tem que dar, acredito. Que não existe. Existe um trato urbano, deixa-me perguntar... relacionamento institucional, mas isso e não mais que isso. António Costa já disse que se ficar em segundo lugar se vai embora, não acontecerá aquilo que aconteceu em 2015. O PCP é institucionalista e não negocia com pessoas, negocia com partidos e com instituições, mas às vezes pode-se criar aqui algum irritante com alguém. Se Pedro Nuno Santos era um político com quem o PCP se sentaria confortavelmente? Não fazemos esse cálculo e acho que era, portanto, digamos, um pouco ético no plano das relações institucionais. Já tinha pouca esperança que me respondesse a esta questão. Mas é um facto que nós não podemos. Mas não há ali nenhum, ou seja, à partida não tem ali nada que fosse impeditivo, não tem essa... Não, é uma escolha que o Partido Socialista tem que fazer, naturalmente. A responsabilidade dos ministérios são do Partido Socialista e é neste quadro que agiremos e discutiremos com quem tanto for o responsável, tiver responsabilidades particulares no governo. Não tem um valor fixo para o salário mínimo em 2026. Vão até aos 850 de 2023, exato. Porque o PS dá que são os 900, não é? Em 2026. O PS... Não acredita? Sabe, eu estou um bocado escaldado ao longo destes anos todos, quando se começa a prometer muito lá para o dia à tarde de São Nunca. Portanto, eu tenho sempre muitas dúvidas, porque é a forma de fugir ao problema, empurrar com a barriga, portanto, discutir daqui a 3 anos a gente conversa, que está tudo aqui no reino das maravilhas. Qual é o valor de um salário decente para um português? Um salário digno, naturalmente, teria respostas na proposta do Partido Comunista Português. 850 euros seria um salário digno? Era um passo adiante. Mas diga-me uma coisa, na função pública onde não há patrões, os salários já estão bem? Não, tem razão, mas nós afirmámos isso e, aliás, no quadro do orçamento... Isso não mostra precisamente que o nosso problema é da nossa economia e não dos patrões do privado, como diz. O Estado não assume as suas responsabilidades para com aqueles que lá trabalham. A entrevista ao público na última semana condicionou levar o mandato até ao fim, não só à sua saúde, como costuma fazer, aliás, nos últimos anos, tem dito se a saúde permitir, mas também a uma conjuntura imprevisível. Não vou dizer agora que fica até 2025, porque não sei, mas em condições normais leva o mandato até ao fim. Isso pode garantir. Sim, portanto, quero ser franca para o observador, portanto, dizer que a questão não está colocada. Estou aqui a ser claro. Portanto, enfim, em relação à sua pergunta, um dia será, com certeza,
Mas ainda é novo, por exemplo, comparado com o Presidente dos Estados Unidos, ainda é novo. Admite ser recandidato em 2025 ou já é o tempo de dar lugar a outros? Bom, eu não faço essas conjunturas, não tenho essa visão, portanto, esse limite ad eternum, um dia será, mas independentemente disso, eu quero informar, portanto, objetivamente, que o órgão que decide, que é o Comitê Central, não é o Congresso, o Comitê Central do PCP determinará, portanto, a solução. Portanto, mas neste momento a questão, de facto, não está colocada. Haja saúde e vamos até ao fim. E estão mesmo dispostos a negociar com todos? No Seixal, a CDU ficou à frente das Assembleias de Freguesia de Amora e de Corroios, graças ao apoio do Chega. Com o Chega também estão abertos a falar nas autarquias? Não, portanto, nós não particularizamos, como digo, portanto, em relação a esta expressão, portanto, anterior, nós agimos em função do problema concreto, não em relação a quem. Portanto, sente-se confortável em ter chegado à presidência destas Assembleias de Freguesia com o apoio do Chega? Não lhe provoca nenhum estado de alma? Foi a iniciativa do Chega, portanto, que acabamos de fazer. Portanto, de dizer não queremos, é evidente que não. Portanto, não foi a iniciativa da CDU. Mas pode vir a ser, na sequência do raciocínio que nos estava a explicar. Mas insisto, estamos a falar das eleições autárquicas. Certo. Creio que é um sublinhado, portanto, que eu gostaria de fazer. Certo. E em relação à matéria, portanto, é em conformidade aos problemas, à procura da sua resolução, que nós agimos. Certo. Naturalmente, se outros se aproximarem disso. Qual foi o melhor primeiro-ministro da nossa democracia? Após 25 de Abril, portanto, creio que o primeiro-ministro Vasconcelos foi... Portanto, está a ver, dele a abertura para isso. E depois da Constituinte? E depois da Constituinte, olha que os exemplos não são nada animadores. Não são nada animadores.